Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o vice-presidente do Democratas, deputado Efraim Filho, da Paraíba. Deputado, a gente conversava aqui sobre o projeto do Democratas. Um dos temas que parece que vai pautar essa campanha é a segurança pública. Como é que o partido está se preparando para tratar desse tema, especialmente depois do assassinato da vereadora Marielle, um crime, uma execução que comoveu o Brasil e levou a população de volta às ruas, exigindo a punição dos culpados? Denise, eu acho que todo episódio que envolveu a vereadora Marielle, ela deixa claro algo. Nós não podemos ter uma sociedade que seja refém do medo, refém da violência, refém das drogas. É hora de reagir. É hora, sim, do poder público não decretar sua falência no campo de segurança e tomar atitudes. Tomar atitudes. O cidadão ele precisa sobreviver. Um grande debate aí paralelo a todos esses temas, você tem a questão do Estatuto do Desarmamento. Eu sei que isso é um tema polêmico, existe quem concorde, existe quem discorde. Mas o que está em jogo hoje no cidadão brasileiro, ele diz que ele precisa sobreviver, ele precisa se proteger de alguma forma. Então, se o Estado não está presente, começa a surgir as teses da autodefesa. Então, é por aí, o Estado ele tem de reagir. Eu sou a favor da intervenção. Agora, não acho que a intervenção seja a solução de todos os problemas. Isso tem que ser muito claro, isso tem que ser colocado com muita transparência. Agora, a intervenção no Rio de Janeiro, ela significa um passo à frente. Ela significa sair da inércia, sair da omissão. Parecia que tínhamos um Estado brasileiro ali se escondendo com um lençol na cabeça, achando que o tempo resolveria os problemas. E não resolve. Você não pode mais ter a política que foi implementada aí nos últimos 15 anos no Brasil de proteção aos bandidos. A legislação protegia os bandidos e deixava os pais e mães de família à mercê da bandidagem. A coisa parece que está se invertendo. Se quer mais rigor, se quer mais controle e se quer mais proteção para quem realmente precisa. Quem precisa de proteção é o cidadão. Bandido precisa de punição. Você tem que dar a um cidadão o direito de saber que seu filho vai para a escola na luz do dia e volta sem você estar amedrontado e rezar todo dia que ele chega em casa. Então, esse tipo de coisa não é simples e a intervenção, eu acho que ela é um passo adiante. Agora, precisa muito mais do que isso. A gente tem que cuidar das fronteiras e outros temas. Parece que isso aí, esse assunto já está eleito, né? Será o grande debate da campanha eleitoral. Será a grande vitrine 2018. O que era antes a economia? O que era antes a economia sempre foi, ou seja, a situação econômica do país definiria o resultado das eleições. Hoje não, hoje as pessoas querem escutar um pouco mais sobre os grandes problemas. Alguém sai na frente nesse discurso? Você tem um Bolsonaro que tem legitimidade para fazer esse discurso, porque sempre o fez, e isso justifica, tem que ser muito transparente, justifica o porquê do Bolsonaro ter essa largada aí de 16, 18 pontos, apesar dele pecar e falhar nos outros temas, e aí o cidadão quer alguém que também tenha condições de conduzir o país, esse é o grande desafio do Bolsonaro. Você tem o Democratas que tem uma agenda firme, né, a favor desses temas, sempre se posicionou, temas como redução da maioridade penal, estatuto do desarmamento, o rigor nas penas. Então, quando a gente o senhor fala do Estatuto do Desarmamento, o senhor é favorável à revogação? Eu sou favorável a que o cidadão tenha o direito à autodefesa, a proteger a sua vida, a proteger o seu patrimônio e a proteger a sua família. Não é bang-bang para ele estar andando no meio da rua, não. Mas que na sua casa ele seja protegido, porque para chamar a polícia hoje demora muito. É aquele projeto da posse, né? Não porte. Né? Exatamente. E se a gente lembrar, o Estatuto do Desarmamento veio em 2003. Pense e reflita. Antes de 2003, os índices de violência eram maiores ou eram menores? Não era por conta do porte de armas que o Brasil era mais violento. As pessoas precisam ter o direito de defender a sua vida, a sua família e o seu patrimônio. Agora, deputado, mesmo sem porte de armas, a gente já vê que a violência está espalhada pelo país. Isso não iria tornar pior ainda? Não, porque a violência hoje ela é muito grande, porque os bandidos estão armados e não tem nenhum medo de entrar na sua casa à noite, Denise, e ter uma reação adversa.
A gente já tinha, eu volto a dizer, nós tínhamos antes de 2003 Ou seja, o porte de arma permitido. Então o senhor acha que essa questão desarmar bandido é uma guerra perdida? Tem que armar a população. Os fatos privatizar a segurança pública. Os fatos mostraram, não adiantou. Não é opinião, favorável, opinião contrária. Os fatos mostraram, antes de 2003, o porte era permitido e a violência não era tão grande. E hoje, mas o número de mortes caiu, né? Não, subiu. Nós temos com 60 mil mortes hoje. Isso nunca existiu no Brasil. Então, o senhor acha que no Rio de Janeiro, então, não vai adiantar nada? Porque se a intervenção, então, não vai ter sucesso? A intervenção é a presença do Estado. Eu acabei de dizer. A presença do Estado oferecendo a segurança, ela sim é um passo adiante. Ela saiu da inércia, ela saiu da omissão. Se você tiver os recursos, 3 bilhões de reais, que faça com que só para a Polícia do Rio de Janeiro que você a coloque, é o ideal. Agora, é isso que eu estou dizendo, o cidadão hoje, ele não quer arma para sair matando, não. O cidadão hoje, ele quer arma para se proteger, para proteger sua família. Ninguém está querendo... A arma para quem quer matar, a arma para quem quer cometer crime, ela já está disponível. Deputado, ela já está disponível. Houve uma redução do número de mortes por arma de fogo. E a arma, ela é feita para matar, ela não é feita para descascar laranja. Eu gostaria muito de confirmar esse dado, Zé Maria, de que os números de mortes por arma de fogo hoje são menores do que em 2003. Eu tenho uma certa dúvida, não estava na planilha para estudar, mas os dados que eu tenho é de que hoje o número por arma de fogo é maior. A violência aumentou, mas o número de mortes por arma de fogo caiu. Hoje são 60 mil no Brasil. Eu não acho que a gente tinha esse número até 2003. Quem sabe aí, você que está aí, a gente não tem mais um intervalo, senão a gente olhava no Google, né, no intervalo. Mas fica aí a provocação. Eu acho que essa é a lógica de você procurar dar ao cidadão o direito de se defender. Agora, além dessa questão da segurança, o que o senhor acha que vai pegar mais? A gente percebe que o presidente Michel Temer vai entrar como candidato, ele já está se preparando, inclusive, para isso, puxando pelas melhorias na economia e que isso tem que continuar. Ele também fez a intervenção no Rio de Janeiro e se prepara para puxar um discurso da segurança pública. Mal ou bem, a avaliação dele deu uma melhorada aí, para quem estava, né, quase abaixo da crítica, ele conseguiu aí dar um respiro, digamos assim. E como é que vai se trabalhar isso? O governo vai ter um candidato, o Democratas tem o dele, o PSDB tem o Geraldo Alckmin. O senhor acredita numa pulverização? Acredito na pulverização, é para isso que existe segundo turno no Brasil, para que cada um tenha as condições de implementar, ou pelo menos defender as ideias que tem. O Democratas terá candidato e o governo poderá ter o seu sem nenhum problema. Mas não é contraditório? Não é porque... Esse discurso que o senhor fez, o senhor chegou para mim e disse, olha, o período que ele tem aí para demonstrar viabilidade é até a época da convenção. Julho. O que dá para entender é que se não demonstrar viabilidade, não será candidato. E aí agora o senhor disse que o Democratas vai ter candidato de qualquer jeito. Como é que é não isso? Vai ter. O Democratas tem pré-candidato, Denise. O que eu estou colocando é para o momento. O Democratas tem pré-candidato. O Democratas agora vai apresentar as suas ideias. Você está falando até... Eu estou até dizendo, o Democratas tem pré-candidato. O jornalista gosta das coisas para lá, que é o final da novela. Não, veja só, o Democratas já tem um pré-candidato assumido. O governo ainda não tem nem candidato assumido. Tem ideias que foram lançadas. Eu acho que o governo ele tem, sim, fundamentos que colocaram. A economia, por exemplo, você tem a inflação no piso histórico, né? Você tem os juros no piso histórico, hoje caíram mais uma vez, mas o governo não consegue fazer esse discurso chegar na base por conta, por exemplo, da gasolina e do gás de cozinha. O governo errou. O governo era para ter pensado, quando na hora que ele teve a política de liberar os preços da gasolina e do gás para os preços de mercado, para ter uma forma de garantir para aquele pequeno que tem um salário mínimo, em que o gás e a gasolina é uma parte muito considerável do seu salário, uma forma de ter um vale-gás, de ter um subsídio. Então, a população, que a gasolina antes era para a elite, mas hoje você tem as motos lá no interior da Paraíba, lá em Catolé do Rocha, onde a gente foi, com o Rodrigo Maia, lá as pessoas andam de moto, São Bento, Terra das Redes, tá bom? Santa Luzia, o Vale do Sabugi, as pessoas substituíram os cavalos pelas motos. Então, o humilde hoje, ele anda, ele faz a gasolina. Então, o governo perdeu de capitalizar esse discurso da melhora da economia
com temas que ele não soube reagir no tempo certo. Aposentaram mesmo os cavalos pelo interior. Deputado, tem uma série de perguntas que eu gostaria que o senhor respondesse rapidinho. Primeira coisa é o seguinte, o deputado, o Flávio de São Paulo pergunta, deputado, boa noite, gostaria de saber dos planos do DEM para São Paulo. O plano aberto, o Democratas hoje pode compor qualquer chapa em São Paulo. Essa é uma definição que só depois de 7 de abril, quando se definir o tabuleiro da política, definirá. Mas o Rodrigo Garcia, que é hoje o líder do Democratas e conduz o partido lá em São Paulo, é candidato à chapa majoritária e pode estar como vice-governador ou em uma das 2 senatórias em qualquer das chapas lançadas em São Paulo. E aí outra pergunta vem de conselheiro Pena, em Minas Gerais, lá perto de Medina. O Henry Patrick pergunta, deputado, o ativismo judicial não seria também fruto da inércia do parlamento? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, Henry. Em Minas Gerais, onde a gente filiou o Rodrigo Pacheco, que é candidato a governador em Minas Gerais. Democratas forte lá também na Terra Mineira. E o ativismo, a inércia do parlamento, ela existe. E muitas vezes nós não quisemos assumir o papel. Agora, nem sempre o silêncio do parlamento é a inércia. Às vezes você não querer regulamentar alguns temas... É uma decisão política. É uma decisão política. O tema do aborto, por exemplo, a Câmara não quis avançar nesse tema do aborto porque foi votado e foi derrotado. Então não adianta, quer dizer, que é na inércia da Câmara que o Supremo veio e avançou no tema do aborto e cria até aquela disputa, foi Gilmar, coincidentemente Gilmar e Barroso, que diz, olha só o Supremo, um Supremo que proíbe a vaquejada por maus tratos, que é um absurdo, e libera o aborto. É aí onde a gente está no Supremo, nós estamos enfrentando. O David, do Paraná, da cidade de Ibiporã, ele pergunta ao deputado, na escala de 0 a 10, qual é a importância de um deputado para o país? O deputado ele é essencial para a democracia. Muito pior esse país estaria se não tivesse a democracia, o poder legislativo, o Congresso, porque a gente viveria sobre uma ditadura. E quem vive sobre a ditadura, a gente vê, por exemplo, a ditadura branca que acontece na Venezuela e aonde é que foi parar. Então, o que tem que fazer são boas escolhas. Escolha pelo voto quem presta. Quem não presta, manda embora. Na sociedade brasileira, o voto é democrático, porque todo mundo vale igual a um. Do mais jovem ao mais idoso, do mais humilde ao mais rico, homens e mulheres, todo mundo tem o mesmo peso. Todo mundo vale um. Então, as decisões das escolhas de quem nos governam também tem que ser compartilhada com a população, que tem que fazer boas escolhas. Pelo que a gente percebe, eu estava até conversando isso com o senador Cristóvão Buarque essa semana, e ele me dizia que parece que o cidadão vai definir o voto ou pela raiva ou pelo medo, né? Porque está com a raiva por causa da corrupção e tem medo por causa da crise na segurança pública. E que nenhuma das duas são boas conselheiras, nem a raiva, muito menos o medo. Como é que a gente muda esse sentimento do cidadão durante a campanha? O senhor acha que isso é possível? É possível, Denise. Eu espero que aqueles que nos escolham nem sejam por raiva nem por medo, mas que sejam por esperança. A esperança de um Brasil que caminhe pelo lado do desenvolvimento e do diálogo, atravessando esse clima de intolerância. Nem raiva, nem medo. Esperança é a solução para o país. Deputado, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é um pouco longe dessa disputa, dessas tensões e de raivas, mas até assim de uma forma didática, que o senhor explicasse assim, qual é a repercussão e qual é a expectativa com relação à transposição do Rio São Francisco, que é aquele desvio de água do Rio São Francisco para o Nordeste? Vamos lá, Zé Maria, pergunta essencial para um povo que sofre, que clama, né? Quem conhece a realidade da seca do sertão, essa chaga aberta no seio da nossa região, sabe que a chegada da água, ela traz esperança. Perfeito. É um processo, o projeto começou no governo Lula, passou pela presidente Dilma, foi concluído agora no governo Temer. Então, a água, ela traz capacidade de planejamento. Primeiro a água chega para matar a sede. Depois disso, ela vem para irrigar, para a pessoa poder produzir, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade. Por isso que a chegada da água no Nordeste é tão importante. Tem uma pergunta aqui, rapidinho. Maísa Úrsula, lá de Natal, ela quer saber onde o Democratas vai buscar
numa possível candidatura à presidência, onde vai buscar aliados, uma vez que ele esteve sempre apoiando o PSDB e já existe vários partidos com pré-candidatos. O PP e o Solidariedade. Vamos dar dois temas. O Partido Progressista e o Solidariedade hoje são dois partidos que têm caminhado com o Rodrigo na pré-campanha. Perfeito. O Frente a Frente aqui falando de política, eu fico feliz com essa possibilidade de levar até você informações diretamente, né? Esse é um programa ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília, e a gente traz perguntas de todos aqui, sente o clima, faz as perguntas que vocês querem, e o deputado aqui nessa mesa redonda responde de peito aberto todas essas perguntas. Deputado Efraim Filho, muito obrigado por sua participação hoje aqui no Frente a Frente, esperamos tê-lo mais vezes por aqui. Vamos pensar o futuro. Obrigado, Denise, obrigado, Zé Maria, pela oportunidade de conversar com o Brasil através das lentes da Rede Vida, ao público telespectador, o nosso carinho, a nossa admiração. Vamos pensar o Nordeste, por exemplo, com a água que você falou, com as energias renováveis, sol, vento, né, são patrimônios que o Brasil sempre teve lá e precisa evoluir. Eu acho que é por aí, a saída é criativa, ela existe e teremos um Brasil melhor quando virarmos dessa página de 2018. É uma boa notícia também o crescimento da produção de energia renovável. Denise, muito boa noite, muito obrigado, um papo bom aqui. Pois é, né, Zé Maria? Boa noite para você, boa noite, deputado, e boa noite para você que nos assistiu. Pois é assim que se faz a política, conversando e apresentando propostas, né? E nós estamos concluindo aqui mais um Frente a Frente. Gostaria muito de agradecer a participação de todos e também a sua audiência. Fique aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Muito obrigado, muito boa noite.